Qual é o tamanho da tua expectativa? Eu vou perguntar de novo. Você quer saber? Isso, igreja. Vamos lá. Sou eu que estou cansado, não é verdade? Você dormiu bem, eu acho. Bem descansado. Olha só, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Quais são as intenções do seu coração em relação a brilhar? Você tem desejo de brilhar? Ou quando você ouve a palavra brilhar, te soa mal? Enquanto você pensa, vou tomar minha água. A nossa mente, ela foi muito contaminada pelo pecado. Então, quando nós ouvimos a palavra brilhar, a gente pensa logo em quê? Estrelismo, entre aspas. A gente pensa em orgulho. A gente pensa em grandeza humana. A gente pensa em erros cometidos por pessoas. Então, a gente já vem, você vê que a nossa mente ela vem toda já para o negativo? O que Deus quer fazer é dizer assim, ó, você precisa pensar do jeito que eu criei você para pensar. Até essa forma que você acha que está certo, na verdade você está tentando contrariar o jeito errado das pessoas pensarem. E a estratégia que Deus tem, preste atenção nisso. A igreja tem muitas vezes errado na estratégia. Ao invés de nós resgatarmos a mentalidade do reino, a gente quer ficar só combatendo a mentalidade humana. Então a gente cai num negativismo onde a nossa mente fala, não pode, não faz, não dá, não quero, cuidado, não peque, não erre. E a gente fica no não. E se nós formos estudar cientificamente a neurociência, se você falar para uma criança, não pegue isso aí, qual é a chance dela fazer? Quase psicóloga. Qual é a chance dela fazer? Enorme. Porque ela vai pensar, não, por que será? Não pode? A chance dela pegar, sim, pediatra, sim ou não? É verdade. Então a nossa mente, ela não pode funcionar na base do não. Ela precisa funcionar na base do sim, do que pode. E o não, ele vai ser o coadjuvante. O protagonista é o sim, é o que pode, é o que somos, é o que deve. E no percurso, a gente trabalha com aquilo que está sendo não, para não desvirtuar o que é. Deu para entender? Às vezes eu complico um pouco, mas vai descomplicar no teu coração. A verdade é que, por isso a nossa mentalidade se tornou bloqueada. E quando a gente ouve a palavra brilhar, e não se preocupe, isso não foi só com você, comigo também. Quando Deus me deu uma palavra de que eu era como uma estrela, eu pensava que era da minha alma, e eu pensava assim, está amarrado em nome de Jesus. Porque o único que brilhará é o Senhor Jesus. Não é? A gente usa assim a palavra para espiritualizar e justificar os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos medos de errar, o medo de estar falando. Sabe, às vezes lá dentro da gente, o que tudo a gente queria era ser um artista famoso. Passou a vida querendo um jogador de futebol e nunca conseguiu jogar direito. E daí fala assim, não, mas quem precisa brilhar é Jesus. Mas bem que eu queria brilhar que nem o Pelé. E a gente fica numa brincadeira religiosa boba, infantilizada, que não é nem o verdadeiro cristianismo e que também nos bloqueia para os crescimentos. A gente não cresce nem no reino e nem no mundo. Olha, gente, eu quero assustar você um pouco. Você assustou? É assustador a forma como a nossa mente pode nos enganar. É por isso que a palavra de Deus, a Bíblia fala assim, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Quem quer ser liberto na mente aqui hoje? Amém. Então, quando o Senhor falou isso comigo, eu orei. E num dos encontros com Deus que eu já fiz na minha vida, dos tantos já feitos e ministrados, um dia meu filho me mandou um desenho profético. E esse desenho, quando eu olhei, eu ergui o desenho, ele era cheinho de furos. Já viu quando fura com a caneta assim? E embaixo ele escreveu assim, e você, alguma coisa assim, porque faz muito tempo, não lembro, não achei o desenho para atualizar bem. Mas era alguma coisa assim, e você será e brilhará como essas luzes, alguma coisa assim. Quando eu olhei aquele desenho, eu comecei a chorar. E o Espírito Santo começou a me ministrar. Tá vendo, filha? Fui eu que te disse isso. E você está rejeitando em nome da tua religião e do teu medo
do orgulho. E do teu medo de um estrelismo humano. Mas esse não é o caminho, deixa papai te ensinar como se faz. E como ele me ensinou, eu quero poder hoje dividir um pouco para você. E eu vou dizer então, deixa agora a mamãe, o papai, Jesus, o Espírito Santo e todos que estamos aqui ensinar você como brilhar. Você quer aprender como brilhar? A luz da palavra de Deus. Então eu quero trabalhar o tema 3 passos para você brilhar. E primeiro eu quero dizer e comprovar na palavra que o que eu estou dizendo não foi apenas uma experiência minha pessoal, mas é bíblico. Primeiro eu quero que nós leiamos João 8:12. Diz assim, eu vou ler um pouco mais rápido porque nós precisamos ganhar tempo hoje. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, sem dúvida, Jesus é a luz do mundo, amém? Jesus é a luz do mundo, mas não para aí. Então, a grande questão da religião é que a gente vai até este ponto, a gente segmenta a palavra de Deus. João 8:12 diz realmente, Jesus é que é a luz do mundo. Ele é a fonte. Ele é a fonte de toda a luz, de toda a energia. Mas, agora olha lá, Mateus 5:14-16, diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado e que assim ilumine a todos os que estão em casa. Assim brilhe a luz de vocês. De quem, gente? De vocês. Agora fala mais ainda se apropriando. Minha, diga. Então agora diga para a pessoa que está do seu lado, a sua luz. Agora diga para você mesmo, a minha luz. A gente precisa ser liberto até para falar para a gente mesmo. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Ah, então é para os homens verem as nossas boas obras? Sim, é a pastora, é a Bíblia que está falando. A Bíblia. Para que vejam as suas boas obras. E, aqui está o segredo, glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então existe um segredo. Não tem como nós dizermos que temos Jesus e não brilhamos a luz dele. E não tem como brilhar a luz realmente que vem de Jesus sem que o nome dele seja glorificado. Então existe um segredo. Eu vou perceber logo se uma luz que está brilhando reflete apenas uma pessoa ou se aquela luz reflete Jesus. Há alguns sinais muito claros disso. Mas o fato é que Jesus é a luz do mundo, mas ele está dizendo, mas vocês são a luz que eu estou deixando aqui. Jesus é a fonte de toda a luz. E ele brilha em nós e nós resplandeceremos na terra. Esta é a verdade bíblica, inegociável. Agora, diante dessa realidade, então, nós podemos olhar agora sim para Provérbios 4:18, que é o texto base desse texto. Inclusive, ele está dizendo, vocês são a luz. O seu caminho é como essa luz. Só que ele está dando uma notícia aqui para nós. Ele está dizendo, o caminho do justo é como a luz da aurora. Você sabe o que é a aurora? O que é a aurora, Ali? O amanhecer do dia. Você já viu o amanhecer? Eu já amanheci fotografando na praia. Coisa mais maravilhosa, um hobby meu. Você vai vendo todas as fases do sol. Eu fiz um vídeo. Coisa mais linda. Reflete esse versículo. E você vai vendo que precisa vir uma fase, depois outra. O sol vai se levantando entre as montanhas e, de repente, ele está lá em cima. Então, é um processo. É um percurso. Até para o dia amanhecer, existe um processo. Mas nós queremos que as nossas coisas aconteçam ou de forma imediata ou de uma forma simplesmente mágica. Amados, nem o sol, o maior astro que Deus criou, ele permitiu que fosse assim.
Então Deus deixou muito claro, para brilharmos e alcançarmos esse dia perfeito em nossas vidas, precisamos impreterivelmente viver alguns passos. E eu quero falar com você hoje apenas 3 passos rapidamente, que você pode dar se você realmente quer brilhar. Primeiro, nós precisamos ter convicção profunda que as partículas de Deus, isso às vezes assusta muita gente. Partículas de Deus, eu gosto de usar essa palavra. Ou seja, partículas da sua essência foram sopradas dentro de nós quando o nosso Criador soprou o fôlego de vida, Zoe. Eu já preguei falando sobre isso, sobre Zoe, sobre fôlego de vida, em outras áreas. Falando várias coisas que esse fôlego de vida trouxe. Saúde, poder, cura, ressurreição, milagres. O Zoe é essa vida de Deus. Essa vida que emana de Deus. Mas hoje eu quero falar de uma vertente desse todo que inclui a Zoe de Deus, chamado propósito, chamado essência de propósito, chamado criatividade. Algo que Deus colocou dentro de mim e de você. Quando Deus fez isso e soprou o fôlego dele no homem, imediatamente, essência de Deus foi para o homem. E a primeira coisa que nós sabemos de Deus, quando a gente começa a ir na escola bíblica, quando é criança, é que Ele é criador. Então, qual é uma das maiores características de Deus? Fala alto. Criatividade. A capacidade de criar coisas novas vem do Criador. Então eu pergunto para você, quando Deus soprou, continuo achando que eu estou aqui no espetáculo de ontem, mas vocês são como crianças, amém? E a gente vê e sente e percebe essa cena, amados, eu consigo entrar com a pureza da criança, como eu contei ontem, e a gente imaginar isso de verdade, sabe por quê? Eu descobri algo. Eu tenho ministrado tanto cura interior e sendo terapeuta de tantas pessoas, existe uma realidade científica, existe uma criança interior dentro de cada um de nós. Realidades que ficaram lá da nossa infância, inclusive, que precisam ser encaradas. Da mesma forma, nós precisamos resgatar a pureza da criança, dessa criança que tem dentro de nós. E a gente olhar com outros olhos. Como você olha essa cena? Volta lá como se você estivesse na escola bíblica. E você ouvisse a professora dizendo para você, nesse momento, Deus que fez todas as coisas está soprando criatividade em você. O que você imaginaria criar agora? Ora, Xinarabá! Você tem que entrar na revelação, amado. Deus está te dando uma oportunidade. Eu fosse você, abria muito bem os teus ouvidos. É por isso que a Bíblia fala em todo o percurso dela. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se a palavra diz isso, é porque muita gente não ouve, mesmo escutando. Então Deus está falando, abra seus ouvidos essa manhã. Não sejam surdo espiritual. Põe a mão nos seus ouvidos agora e diga, destrava, Espírito da verdade, os meus ouvidos espirituais. Eu não quero viver surdo e enganado para as verdades do reino, mas eu quero ouvir e ver além dos meus olhos e dos meus ouvidos humanos, em nome de Jesus. Amém? Como Deus é misericordioso, Ele vai te dar uma segunda chance. Se Ele falasse agora para você, ei, estou soprando e soprei em você, a minha criatividade, o que você criaria agora? Que é um livrinho daquele, mano? Fala pra mim, mano. O que é para Deus uma grande ideia que modifique a ciência? O que é para Deus um grande novo instrumento que Ele quer ressurgir? O que é para Deus uma grande nova canção que Ele quer trazer? Nada! Nada não de insignificante, mas de difícil de ser criado. Não há nada que Deus não possa fazer. Através de mim e de você, se houver propósito. E se Ele injetou em você essa luz que Ele quer que brilhe na terra para que alguém olhe a tua obra e glorifique a Ele que está no céu.
Ontem, amados, quando aquelas crianças, sabe por que eu consegui ficar ali sentada 2h40 e eu levantei ainda assim, pulando e festando? Sabe por quê? Sabe por que hoje eu consigo estar aqui pregando? Porque cada criança que chegava para mim e falava algo sobre esse livro, e eu cria que o que está escrito lá vai além de letras para fazer a criança dormir. Mas são palavras proféticas sobre a vida delas. Quando eu cria isso, eu via aquelas crianças tomando forma. E eu lembrava, a glória de Deus vai tomar forma na vida delas. E elas vão impactar essa geração. Se isso não me empolgar, o que me empolgará? Shinarabara, sinara. Oh, nós precisamos ver além. E quando nós vamos além, tudo é sobrenatural. A força é sobrenatural. A beleza é sobrenatural. A dicção é sobrenatural. Tudo é sobrenatural. O temperamento é sobrenatural. Nada mais vai te limitar. Porque nada é você. É sobrenatural. Mas nós dizemos viver no sobrenatural, mas agimos ainda no natural. Não tem como Deus se manifestar dessa forma. Então Ele está dizendo para nós, vocês precisam acreditar. Existe este lugar para vocês brilharem. Essas partículas foram colocadas dentro de vocês. Agora escute bem. Deus trabalha na individualidade. Do mesmo Deus, Ele soprou no Levi, soprou no André, na Ali, na Fernanda. Mas quando chega lá, vamos tentar usar a linguagem tecnológica. Eu imagino que imediatamente vai acontecendo um ajuste personalizado. Tipo um programa assim. A minha criatividade vai tomar uma determinada forma chamada André. A minha criatividade agora vai tomar uma outra forma chamada Levi. Talvez o Levi vai gritar e falar e fazer belas entrevistas. Talvez o André vai impactar muitos, vai evangelizar muitos por aí. Talvez André vai evangelizar um determinado tipo de pessoas. Talvez Fernanda vai evangelizar outros tipos de pessoas. Mas existe algo específico. Sunarabarasi. Talvez um vai cortar, o outro vai costurar. O fato é que existe algo específico que se cria e se forma no seu formato. Por isso não posso copiar o formato de ninguém. O meu é o meu, ainda que eu seja muito parecida com alguém. E ainda que eu me inspire em alguns princípios da vida de alguém. Mas existe algo só meu. Se tivermos profunda consciência disso, saberemos tudo o que somos e que podemos fazer. E talvez você se pergunte, então, será que me falta convicção? E como eu quero focar no sim e não no não, eu vou dizer para você, não importa se faltava convicção. Se você quiser, você pode sair daqui hoje cheio de convicção. Essa é a verdade que Deus tem hoje para você. A gente precisa parar de viver de ontem. Hoje é o dia que o Senhor fez. Nos alegremos nele. Hoje, pela manhã, as misericórdias se renovaram. Se você não veio ontem à noite, Deus está aqui dando uma graça de uma outra oportunidade para uma mesma essência, não para um evento, mas para uma essência profética que Ele quer ministrar sobre a sua vida. E a primeira coisa é ter esta convicção. Partículas de Deus, do grande Criador, injetaram dentro de mim criatividade e propósito. Quem pode dizer amém para esse primeiro passo? Segundo passo. Conhecer o caminho bíblico da excelência. Se para vivermos o dia perfeito existe um caminho, a Bíblia nos propõe um caminho de excelência para podermos chegar no dia perfeito. Sabia disso? Por isso que ela anuncia esse caminho. E eu quero agora que você veja, o Provérbios nos disse que esse caminho existe. Agora eu quero falar para você de um versículo que apóstolo Paulo traz para nós. Eu tirei a foto aqui, não estou com a anotação, mas acredita em mim, eu vou ler, tá? Filipenses 3, se não me engano. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Ele está dizendo, não que eu já tenha alcançado as coisas que ele estava dizendo de bom. Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por causa de Cristo.
Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Ele repete. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quanto, olha isso, já somos perfeitos. Ele não acabou de dizer que ele não era perfeito e que estava caminhando para o alvo? Por que agora ele diz, mas agora nós todos que já somos perfeitos? Porque no nosso espírito, aonde o sobrenatural acontece, nós já somos perfeitos. A questão é que nós ainda somos seres humanos que têm uma alma que se relaciona com esse mundo. E é aqui o processo do amadurecimento, do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento mental, do desenvolvimento relacional. Você pode ser cheio de amor no seu espírito, mas se você não sabe se relacionar com a pessoa com quem você convive, de que adianta? E o relacional fala da nossa alma aprender a viver o amor do nosso espírito. E muitas vezes, por a nossa alma estar adoecida nas nossas relações, nós não conseguimos nos relacionar. E eu já vi gente chorando na minha frente, dizendo, pastor, eu amo meu marido, eu amo minha mulher, eu amo meu filho, mas não consigo demonstrar. Ou eles reclamam que não sentem esse amor, sendo que eu tenho certeza dentro de mim que eu morreria por eles. E eu senti essa dor dessa pessoa. Que dor, você sentir algo verdadeiro e você não conseguir comunicar. Isso está cheio e talvez você se identifique. Como que essa minha mulher me reclama tanto, eu acho ela tão linda, ela fica dizendo que eu não elogio. Não é? Às vezes a gente fica assim, indignado com o outro, porque a gente quer ser interpretado, mas não é. A vida é feita de comunicação. Então o que Paulo está dizendo assim, ó, está no espírito, amados. No nosso espírito já somos perfeitos, mas nós precisamos encarar o caminho da nossa alma e do nosso corpo num caminho de aperfeiçoamento enquanto estivermos na terra. Por isso que a igreja não pode viver no místico e esquecer que somos reais e vivemos e temos relacionamento com gente, com pessoas, com vidas. E que você é uma pessoa que precisa viver nessa terra, se desenvolver, crescer. Inclusive Deus conta com você, para que através de você e o que você tem dentro de você, Ele se manifeste na terra. Então Paulo está dizendo, sim, já somos perfeitos aqui, mas nós precisamos avançar num caminho de amadurecimento, caminhando em direção ao alvo. E sabe a que isso me reporta? Há dois conceitos muito importantes que eu quero trazer rapidamente para você. Que esse texto, o texto que eu li é Filipenses 3, 12 a 6, para quem quiser anotar. Esse texto, ele é clássico, eu uso muito quando nós tratamos e queremos destruir com o perfeccionismo. Talvez você já tenha ouvido falar, ou já tenha até identificado em você. Mas o perfeccionismo é essa gana interior, esse desejo interior de ser perfeito. Só que existe dois tipos de pessoas, eu vou tentar explicar bem rapidinho só para você me acompanhar. Existe aquela pessoa que pela sua personalidade, ela desenvolve o perfeccionismo de uma determinada forma, que é assim, ela vê um alvo, então, por exemplo, vou me usar de exemplo para não usar ninguém, tá? Então, eu sou médica, e eu olho lá o alvo, meu alvo é ser cientista, eu quero descobrir a cura da AIDS, digamos. Se Deus quiser, estou aqui, Senhor. Alguém diz amém, por favor? Ah, ok. Então, tá lá, ó, meu alvo. Se a minha personalidade é de guerra, é de força, é de ousadia, e eu posso executá-la na base da dor, você sabia disso ou não? Nem todo mundo que é forte por fora significa que é forte por dentro. Eu fui curada de muitas inseguranças que foram a base de me tornar tão forte, porque eu tinha que me defender das minhas dores, e isso me tornou forte. Mas se a dor não é curada, eu sou uma forte doente. Parênteses fecha, mas só para você ficar pensando. Ok, então, mas suponhamos que porque minha personalidade, então, aparentemente tem essa força, eu vou que vou. Passo por cima de tudo, de todos, de mim mesmo, das minhas dores e vou. E vou atingir. E a hora que eu chegar aqui, tá vendo? Eu consegui. Provei para todos que não acreditavam em mim. Mas quando eu paro e os dias passam, não fez sentido.
Ainda estou insatisfeita e não me sinto realizada, apesar de, aparentemente, ter resultados. Pegou? Agora nós vamos para o outro perfil, que é o caminho do perfeccionismo, que não é o caminho da excelência. O outro caminho é o caminho das personalidades um pouco mais passivas, que tendem a esperar mais do que agir, que tendem a ser mais calmas do que bravas, que tendem a ser mais, correspondem mais do que agem, né? Tipos de personalidade. Essa também pode lidar com o perfeccionismo, porque alguém falava para ela assim, você tem que ser mais rápido, você tem que fazer diferente, você tem que ter garra, se você não fizer, você não vai conseguir. O que foi gerando nele? Não posso, não consigo, sou pequeno mesmo. E aí eu olho lá na frente aquele alvo. E eu acredito que o que eu tenho que atingir é aquele alvo, eu não enxergo o caminho. Aí o que eu faço? Ah, não vou. Está muito distante. E assim, já falaram para mim que não adianta eu chegar aqui. E que mal eu acho que eu vou conseguir chegar. Então, quem dera lá mesmo é que eu não vou. Então, eu nem saio. Então, nós estamos falando dos hiperativos e estamos falando dos passivos. 2 tipos de personalidade agindo na base do perfeccionismo, ou seja, o que importa é o resultado final. E eu não vejo o caminho. Mas a Bíblia diz que a luz do justo, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até se tornar dia perfeito. Você conseguiu enxergar no meio do caminho, um caminho no meio desses 2 caminhos que eu ofereci? Esse é o caminho da excelência, que tanto essa personalidade, como essa outra, podem adentrar nela. Não é para alguns, é para todos. Aquele que quer acelerar demais, talvez tenha que desacelerar. Aquele que está devagar demais, talvez tenha que acelerar. E rever neste caminho o que realmente importa. Os valores, os propósitos, os objetivos, as falhas, os acertos, os consertos, os reajustes. Talvez retroceder para depois avançar. Talvez parar, dar meia volta, rever, curar para depois continuar. O fato é que existe um caminho de excelência proposto. E quando nós olhamos para este caminho, nós vamos colocar abaixo o nosso perfeccionismo. E nós vamos olhar com outros olhos o caminho que é proposto a nós. Talvez você não vai olhar com os mesmos olhos como você olhava antes. Qual é esse caminho da excelência? Brilhe cada vez mais, um pouco a cada dia, um pouco mais. Um pouco mais. Como você faz um teste prático? Olhe para o ano passado. Eu amo fazer isso. Eu faço isso assim de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses. Antes talvez eu fazia de 10 em 10 anos. Misericórdia, né, amados? Quantas décadas a gente vai viver para fazer uma análise de 10 em 10 anos? E talvez a gente só faça de ano em ano porque alguém nos lembra no ano novo de fazer. Mas a gente deve fazer, a meu ver, diariamente. Mas para não assustar você que nunca faz, comece de ano em ano. Aí vai para de 6 em 6 meses. Depois vai de 3 em 3 meses. Mas sabe por que a gente não faz? A maioria de nós, sabe por que a gente não gosta de fazer? Porque a gente anda no perfeccionismo. Quem anda no perfeccionismo não gosta de olhar para os seus erros, porque não sabe lidar com eles. Agora, quem andar no caminho da excelência, olhará com leveza para os seus erros. Consertará e continuará. Se precisar voltar, ele não está achando que ele está perdendo. Eu vou voltar para reajustar alguma coisa, porque senão eu não vou continuar. Olha, gente, é tão lindo. Vocês estão conseguindo enxergar? Que o Senhor abre os seus olhos e traga cura nessa manhã. Isso é libertador. Eu estou dando terapia gospel aqui, em nome de Jesus. Existe um lugar que nós podemos alcançar, e Paulo nos trouxe essa realidade. Você veja, nem havia psicologia lá, amados. Paulo tinha a revelação do Espírito, isso é a palavra de Deus. Você consegue ver? Eu só usei técnicas aqui para explicar, mas é a palavra de Deus dita pelo grande apóstolo Paulo. Esse caminho, porém, exige algumas coisas. E sabe qual é a maior delas, por isso é tão desafiador para o ser humano? Humildade. Quando olharem para você e falar assim, André,
Não é verdade, viu, André? O que eu estou falando, só brincando. Ficou um defeitinho ali, ó, eu acho, naquela madeira ali que você fez. Gente, foi o André que fez aquela maravilha. O André não vai falar assim, meu Deus, hein, a pastora só vê defeito. Meu Deus, é uma chata, exigente. Né? Eu sei que você não falaria. Mas ele ia pensar assim, porque com certeza, esse é o meu perfil e eu sei, eu já teria elogiado 5 vezes antes de dizer isso, porque é o que devemos fazer. E aí ele pensaria, pô, a pastora sempre elogia, se ela viu aqui um defeitinho, deve ter mesmo. Vou dar uma olhada. Da próxima, ou agora mesmo, já vou dar uma consertada aqui. O que vai acontecer com ele, amados? Se ele ouvir esse conselho? Vai dar um passo a mais e brilhou um pouco mais. Você percebe o que isso significa? Muitas empresas faliram por falta de humildade. Muitos sonhos não se realizaram por falta de humildade. Muitos se desprezaram mais de 10, 20 conselhos pelo caminho e por isso não avançaram. E eu me dói o coração quando eu penso nisso, porque eu era uma dessas. Mas o Senhor me transformou. E Ele disse, garotinha de 9 anos lá, né, da história, se você aprender a ouvir conselhos, você andará no meio dos reis. É o que Provérbios fala. Aquele que anda no meio dos conselhos caminhará com os reis. Você percebe que é o contrário? A gente acha que se a gente é forte, a gente é bom, a gente não precisa de ninguém, não precisa de conselho. É o contrário. Quanto melhor a gente for em algo, mais a gente vai buscar conselho. Porque quanto melhores somos e mais maduros e mais perto do dia perfeito, mais necessidade nós temos de ajuda, de conselho, sem que isso nos diminua. Isso nos faz nobres, isso nos faz grandes e não pequenos. Observe, amados. Isso é assunto dos nossos cultos domésticos em casa. Porque nossas crianças, elas só viverão o que estamos profetizando se nós ensinarmos os caminhos, os passos para ela brilhar. Não basta olhar e dizer brilhe. Primeiro ela precisa olhar papai e mamãe querendo brilhar também. Como pode as trevas olharem para a luz e dizerem brilhe? Uau! Teve momentos que eu me vi assim. Faça isso, faça aquilo, seja aquilo. Como pode esse menino não ser assim? Como pode não fazer isso? Mas e você? Mas e eu? Esse menino é muito pessimista. Uma vez eu vi uma mãe falando para mim, e eu pensava, meu Deus, ele é igualzinho a ela. Só que ela não via e eu não podia dizer ainda para ela, não estava preparada. Nossos espelhos. Agora, por isso que para ter filho, escute bem o que eu estou dizendo, precisa ser humilde. Porque eles vão ser espelhos. E nós temos que ter coragem o suficiente de olhar nesses espelhos. Mas tem muita gente, uma geração não querendo ter filhos. Porque é mais fácil não se ver. De novo, não se vê. E a gente quer evitar até mesmo os filhos, porque eles são espelhos. Exige também esforço e disciplina. Deixa eu ver se eu encontro o texto que eu separei aqui, porque o Senhor me trouxe ali de último momento, mas eu achei muito significativo. Exige esforço e disciplina. Ficou com essa palavra? Agora olha o texto. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Olha só, quem são as luzes, amados? A gente já pensa nos astros, né? Mas vamos contextualizar no que Jesus disse. Vocês brilham. Então, quem são as luzes? Nós. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes. Em quem, nele, não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. O que ele está dizendo? O Pai das luzes, ele tem uma constância. Ele não é como as nuvens que ora aparecem, ora desaparecem, ora estão, ora não estão. Ele está ali sempre. Então o que Deus está dizendo aqui, ó, vocês precisam ter não só a minha criatividade e o meu propósito. Vocês precisam ter a minha constância.
Vocês precisam ser diligentes. Paulo, em outro texto, fala: sejam diligentes em vossa fé. Não basta dizer eu creio. Diligência diz assim: ande todos os dias na fé que vocês dizem ter. Caminhe fazendo aquilo que a sua boca diz que você quer fazer. Agora, existe algo que nos bloqueia. E eu quero trazer algo revelador para você da palavra e da ciência. Neurociência. Sabe qual é um dos maiores motivos da inconstância humana? Está comigo? Continua comigo. Um dos maiores motivos da inconstância humana é não querer se esforçar. Está dentro da gente. E isso independe do temperamento. É que um se autocomanda e se determina. Mas naturalmente ninguém quer se esforçar. E sabia que a neurociência explica que o cérebro humano, ele só faz naturalmente, espontaneamente, sem nenhum esforço, aquilo que é instintivo em nós. Que nos torna como os animais. Comer, beber. Posso usar palavras aqui? Defecar, urinar, ter relações sexuais. Isso é no automático, porque é instintivo. Mas o que nos faz humanos é ter a habilidade de controlar o nosso cérebro. Então, nós não temos apenas o sistema, eu não vou falar aqui muita coisa para você não se complicar, mas nós não temos só o sistema nervoso autônomo, que a gente chama, que são esses efeitos reflexos. Nós temos o sistema nervoso motor, que é o que determina as nossas ações, e somos nós que vamos comandar. E eu estudei algo tão profundo, que eu acho que vou até escrever sobre, que, inclusive, quando a gente quer mudar um comportamento, por isso que não adianta dizer assim, ó, eu posso morrer de dizer para um paciente meu: não coma gordura, caminhe, né? Grava num gravador e fica falando. Isso por si só vai fazer a pessoa fazer? Não. E o sistema motor dela não está condicionado àquilo. E sabe quem que manda no sistema motor dela? O sistema límbico, que são os sistemas das emoções. A maioria das coordenações motoras nossas, das nossas atitudes, são dominadas pela nossa alma. É por isso que é na alma que o Espírito Santo precisa entrar para atuar, se queremos mudar um comportamento. Não adianta querer trazer disciplina motora sem mudar aqui dentro o sistema límbico. E é aqui que vai exigir o esforço. E talvez você vai fazer dias, talvez meses, talvez anos, vai depender de cada pessoa. Um mesmo hábito, por exemplo, se eu decidir tomar água, quantos litros? Garanto que você sabe de cor. Quantos litros a gente tem que tomar por dia? Quantos você toma? Mas se a gente não andar com aquela garrafinha disciplinando o nosso cérebro, a gente vai ter vontade de tomar água 2 litros por dia? Não. Agora faça isso 2 anos consecutivos. Daqui a pouco a garrafinha está andando atrás de você. Porque você condicionou o seu sistema límbico, que agora mandou ordem para o seu sistema motor e mudou seu comportamento. Uau, o que vai fazer assim? Agora eu me entendo, agora eu me compreendo. É assim que eu funciono. Você precisa conhecer quem você é. Começa por aí. Agora você vai entender aonde que é a parte de Deus e aonde que é a tua parte. Voltando, então exige humildade para viver o caminho excelente. Exige constância e exige esforço para a gente poder trilhar esse caminho da excelência. E o último passo. E o último passo, não foi à toa que eu coloquei esse passo, esse nome, é decidir brilhar. Diga comigo: decidir brilhar. E aqui eu quero trazer também uma verdade que foi muito reveladora para mim, que me ajudou na prática a ampliar a minha visão de excelência e a viver os propósitos que Deus tem para a minha vida. A decisão final, amados, ela sempre vai ser nossa. Nem o próprio Deus vai decidir por você. Mas Deus nos deu algo aqui na terra muito importante e tem sido uma ferramenta preciosa, que é paternidade. Tanto pais naturais,
nossos pais, dos nossos filhos naturais que nasceram de nós, como paternidade espiritual. Nós temos o privilégio aqui na nossa igreja de ter muita revelação sobre isso. Paternidade significa fazer esse caminho junto com os nossos filhos. Agora eu quero que você olhe, você que é pai ou você que vai ser, e eu sei que você vai ser em nome de Jesus. Se você anda no caminho do perfeccionismo, quer seja naquele temperamento que eu citei ou no outro, como você poderá ensinar o caminho da excelência para o seu filho? Então você precisa vir para cá. Pastora, mas e se eu estou aprendendo aqui, eu já posso ter filho? Sim. Sabe o que é ter filho? É pegar na mão. Vem aqui, Isabela, você é minha família, você pode vir. A gente precisa entender isso, amados. O que é ser filho? O que é ter filho? O que é ser filho? O que é ter discípulo? O que é ser discipulado? Então, fazer discípulo não é assim, ó, Isabela, você está vendo lá? Tem uma caneca. Você vai lá e pega. Tá certo, menina? Vai. Isso é ser mãe? Não, agora vem aqui. Isabela, ali tem uma caneca. Ela está cheia de um suco muito gostoso. Ainda bem que eu falei suco, né? E nós vamos pegá-la. A mãe vai te ensinar como que é, tá bom? Você não precisa ir correndo desesperada, senão você cai no caminho. Vamos. Não, mas agora está muito devagar. Vamos um pouquinho mais rápido. Isso. Tropece. Tropeçou? Ó, levanta, Isabela. Não. Mãe, não quero. Mãe, eu quero voltar. Não, filha, vamos sim. O suco é uma delícia. Vamos continuar. E vai tomar o suco feliz. Pode ser. Então, a gente precisa enxergar esse caminho. A gente quer colocar os meninos, as crianças, no caminho da excelência, mas a gente não está nele. Agora, olha outro fruto do perfeccionismo. Então, a hora que eu estiver no caminho da excelência, o meu dia perfeito chegar, eu terei filhos. Isso é excelência ou é perfeccionismo? Perfeccionismo. Tem gente esperando para ter filho porque acha que não vai conseguir. É perfeccionismo. O perfeccionismo também vem da baixa autoestima. Então, nós precisamos voltar que não, eu vou ter filho, eu estou aprendendo, mas eu vou aprender junto. Esse foi um caminho que eu precisei viver de humildade. Pai, me perdoa, eu errei. Filho, me perdoa, eu errei. Vamos junto de novo. Ai, a mãe errou com você, eu fui exigente demais. Filho, deixei você para trás, fui sozinha, perdão, vou voltar a pegar você. Vamos junto. Então, a gente precisa exercitar esse caminho, tanto como de paternidade, como de filho. Em saúde espiritual e emocional. Agora, se a gente está fazendo isso, amados, se a gente está caminhando assim, a gente não pode criar dependência. Existe uma lei, o pastor Cote, ele usa dois termos que eu acho maravilhosos. A lei da hereditariedade e a lei da responsabilidade. Até certo ponto, são os pais que impregnam valores nos filhos. Mas chega um momento que são os filhos que vão decidir e escolher viver esses valores e tomar decisões baseadas nesses valores. Então, toda criança e todo filho espiritual também precisa chegar num nível onde, então, agora ele esteja apto a tomar decisões, autonomia para tomar decisões baseadas nos valores que adquiriu, nas estruturas emocionais que se formaram. Porém, não significa que ele não pode voltar e dizer quantas vezes eu volto no meu paizinho que não tem formação superior como eu e peço conselho financeiro, porque pensa num administrador sem ter uma faculdade. Ele me dá conselhos até hoje, para o Marcelo também, não é, amor? Por quê? Porque a gente tem a humildade de buscar conselho com alguém que sabe. E não é porque ele não tem escola superior que ele não saiba. Então, buscar conselhos é sabedoria. Agora, depender dos pais, ainda adultos, para conseguir viver a vida financeira, não é de Deus. Assim é na vida espiritual. Nós precisamos desenvolver. Um dos papéis da paternidade é ajudar o filho a descobrir o seu caminho, sim. Tanto paternidade natural como a espiritual. Mas fazer isso com amor, com sabedoria e com verdade. Amados, aqui eu preciso citar algo prático. Se você vê no seu filho uma habilidade, você precisa ajudá-lo a descobrir. Então você não pode reprimir demais, mas você também não pode deixar a criança largada no meio das habilidades dela. Assim como com os nossos discípulos. A gente não pode, não, tem que estar no ponto para daí fazer alguma coisa. Não pode. Mas também não pode, vai fazer. E deixa lá, fazendo de qualquer jeito. Não é. Necessita de estar perto, de estar junto, de ter relacionamento. Então, eu vou ensinar a lavar o carro, eu vou lavar junto.
Não, tá vendo? Ela não sabe mesmo. Nunca mais deixa a criança lavar o carro. Claro que não sabe, pois é eu que preciso ensinar. Não é verdade? Então, a gente precisa estar junto. Agora, também a gente precisa ser verdadeiro. Sabe aquela coisa assim, por exemplo, você está descobrindo a profissão. E daí, de repente, o seu filho fala, eu acho que eu vou vou fazer tecnologia. Mas ele não sabe nada de computador. E você percebeu já que existe um travamento da tecnologia nele, por exemplo. Então, daí você ficar incentivando algo que está nítido, que não há uma habilidade natural, você pode convencê-lo de que ele é incapaz. Agora, como que os pais vão conseguir visualizar isso? Se já tiverem essa mentalidade aberta para poder ver e distinguir até onde que eu permito ir, até onde eu já preciso falar a verdade. Olha, filho, será que a tua área não é outra? A gente precisa ser realista. Eu não vou falar isso, vai ofender. A gente às vezes vem da realidade de pais que nos oprimiram, e agora a gente não fala nada para os filhos. Vai deixar eles sofrendo do mesmo jeito, decepção, frustração, ilusão. A gente precisa ser verdadeiro. Nós vamos testando os dons dos nossos filhos, quer sejam naturais ou espirituais. Nós vamos inspirando e vendo quais realmente são as habilidades e quais não são, sem forçar. Nós precisamos disso, de desenvolver. Agora, a paternidade e você, o filho e a paternidade. Pense você com o filho natural e pense você com o seu discípulo, ou vice-versa. Precisa ser respeitado a individualidade. E como eu falei aqui, se a Fernanda foi chamada para pregar lá no hospital, eu não posso falar para ela, Fernanda, você tem que sair lá do hospital, porque se Deus falou comigo de sair do hospital e ser pastora, você também tem que fazer isso. Não, de jeito nenhum. Existe uma história para cada um, um propósito único para cada um. E eu preciso ajudar a Fernanda a descobrir o dela. A forma como Deus vai conduzir o caminho dela, respeitando a individualidade. De repente, um vai evangelizar multidões e o outro, Deus quer que evangelize regiões. Um vai ser pastor de uma igreja local, o outro vai ser andarilho nas nações. E não tem melhor ou pior, porque existem níveis de abrangência. Vocês lembram de Barnabé e Paulo? Quem discipulou Paulo? Barnabé. Mas quem foi às nações? Paulo. E quem era maior? Ninguém. Jesus é o maior. Eles estavam cumprindo o propósito de cada um. E basta, eu só queria ser Barnabé. Basta ganhar um Paulo, você ganhou as nações. E eu sei que nós estamos sendo Barnabés da vida de alguns, como outros estão sendo Barnabés nas nossas vidas. Talvez uma das funções mais marcantes da palavra. Existe uma individualidade, amados. E até nas igrejas isso é generalizado. O pastor que não tiver igreja de multidões não é um pastor de sucesso. Mentira! Se Deus levantou um pastor para ganhar um bairro e ele chegou no final e ganhou um bairro, ele foi vencedor ou derrotado? Vencedor. Agora, se Deus levantou alguém para ganhar multidões e ele chegou com um bairro, aí ele não venceu o propósito. Você entende? Agora, qual é o seu propósito? Quando os resultados de um filho estão nos parecendo baixos, precisamos avaliar com cuidado de acordo com o seu potencial, com as suas habilidades, com os seus esforços e com a sua abrangência. Então eu olho para o Levi e identifico. Propósito que temos descoberto junto, tal. Ele tem se esforçado suficiente para alcançar o propósito dele, sem compará-lo a ninguém? Ele já está abrangendo todo o que ele tem? Eu lembro de uma conversa que tivemos com o nosso filho, quando ele entrou na adolescência. Nós sabemos o seu potencial, filho, porque ele já existe e já foi manifesto. Você tem potencial para tirar 9, 10. E você está tirando 7 por falta de esforço. Então, nós estimulamos a ele ampliar o seu potencial. Agora, se eu olhasse para um filho e eu percebesse, não, a habilidade dele, com todo o esforço que ele tem, é de tirar 7, ele alcançou o sucesso do potencial e do esforço dele. Então, até dentro da casa pode ser diferente um com o outro. E nós precisamos estar atentos, porque muitos não fizeram isso conosco, amados. E aí nós saímos perdidos na nossa identidade e nem sabemos mais por onde estamos indo. Seu esforço está canalizado para as suas reais habilidades? Quero que você pense nisso.
Seu esforço atingiu o máximo potencial já? Olhe para dentro de você. Seu potencial máximo inclui a total realização que Deus tem para você? Qual é o nível de abrangência que Deus tem para aquilo que Ele colocou na tua vida? Se Ele te chamou para ser um pequeno empresário e você já é, glória a Deus. Agora, se você tem palavra de ser um grande empresário, você precisa dar passos para avançar. Isso tudo aqui eu creio que você deve levar no seu discipulado. Isso é muito prático, porque nós precisamos tornar o profético prático. Pegar aquilo que a gente faz aqui no final das nossas orações e tornar prático. E aí você precisa partir para a sua decisão final. O que eu vou fazer com aquilo que Deus já colocou dentro de mim? O que vou fazer com as ferramentas que os meus pais naturais ou os meus espirituais já me deram? Agora talvez você possa dizer, mas eu ainda não tive nem do pai natural e nem do pai espiritual. Então está na hora de você buscar uma paternidade espiritual para te ajudar a encontrar esse caminho. Mas você não pode se perder na sua autorresponsabilidade. E eu quero terminar dizendo isso. Autorresponsabilidade significa, Deus já colocou, paternidades estão dando ferramentas, mas a decisão agora de brilhar aquela luz que Deus já colocou em você é sua. E eu vou dizer algo para você. Nenhuma história, e olha que eu tenho acompanhado muitas histórias difíceis. Nenhum trauma, nenhuma história familiar extremamente difícil, nenhuma família extremamente disfuncional, nenhuma igreja que não soube agir com você é capaz de impedir o propósito de Deus na tua vida. Deus está acima de tudo isso. Se houve algum tipo desses erros com você, hoje é o dia que Deus quer anular isso na tua vida. E isso não será mais motivo para você ficar parado, estagnado. Deus quer alavancar você. Deus quer que você use o que Deus está te dando como uma plataforma para você decolar. Mas só você pode decolar. E para você, adulto, que acha que não alcançou a sua realização ainda, você se sente frustrado. Eu quero que você pense algumas perguntas. Rapidinho. Não passei no vestibular? Por quê? Nunca mais estudei? Por quê? Não tenho a minha empresa até hoje, que era propósito? Por quê? Não paro em emprego nenhum? Por quê? Não escrevi o meu livro, que Deus falou que eu escreveria até hoje? Por quê? Não vivi o ministério como desejo, como já tenho palavras de Deus até hoje? Por quê? Cuidado, nessas respostas pode estar o impulso necessário para você começar hoje. Ou para você parar, de acordo com como você olhar. Ou para você mudar a rota, ou para você pedir ajuda, ou para você continuar. Alguma decisão dessas você vai ter que tomar. O fato é, eu te aconselho a entrar no modo Abacuque, que nós temos falado aqui, que é aquele modo de oração, onde você entra na torre de vigia de oração e fala com Deus. Deus, eu só saio daqui quando eu descobrir o meu propósito, o meu caminho e que passos eu tenho que dar hoje para esse caminho de excelência e realização na minha vida. Qualquer que seja a sua resposta, seja corajoso. Enfrente, faça, refaça, erre, conserte, mude, faça qualquer coisa, mas decida brilhar cada dia mais, até ter um dia perfeito, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Fica em pé onde você está. Deus é o Senhor que está neste lugar. Walter já sabe a música, com certeza. O Espírito já falou para ele antes, e eu quero que você feche os olhos. Sunarabaraci. Antes dessa de hoje, Valtinho, dá para fazer uma coisa nova? Eu creio que primeiro é um tempo profético, Deus quer liberar você. O nosso corpo fala, amados, então se levante, melhore a sua postura. Às vezes a gente anda encurvado porque a nossa alma é encurvada. Se torne ereto assim, ó. Torne a sua coluna firme, olhe para cima, para o Deus das luzes, para o Pai das luzes.
Tira a mão do bolso. Às vezes a nossa passividade está no nosso corpo e ela fala de nós. Tira a mão do bolso, descruza o braço. Se posicione diante do Pai e diga: Pai das luzes, eu estou aqui. E eu creio, amados, que realmente eu creio. É um tempo profético para aquele que crê, verá a glória de Deus. Aquele que crê ouvirá e será destravado na sua mente. Tudo que as paternidades erraram, Deus quer consertar. Você é uma flecha para ser lançada. Se você ainda não consegue crer, diga agora aí: Deus, eu quero crer. O primeiro passo, você lembra, é crer, é ter convicção. Então levante a sua mão assim para cima agora, em humildade, em rendição, e fala: Papai das luzes, eu quero crer que eu sou essa luz. Não é a pessoa que está do meu lado, meu marido, a minha mulher, não é o pastor, não é o líder, não é o meu professor, não é aquela pessoa que eu admirava. Sou eu sou a resposta para alguém nessa geração. Ora, Sunarabá. Existe algo dentro de mim para vir para fora. Shunarabara, Sanarabara. Nós cremos nessa verdade agora, Pai. Nesta verdade agora. E o Senhor tem dito a nós que nós somos geradores de vida. Nós geramos vida neste lugar. Nós geramos vida neste lugar.